estamos no melhor lugar. Nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Nós estamos estudando a mensagem, provando sua palavra. E eu quero ler alguns parágrafos do que foi lido na escola. Depois, então, nós vamos ter outros comentários aqui, né? Acerca das profecias. O profeta disse: a ciência tirou as fotos e coisas tais. E eles questionaram acerca disto. E eles perguntaram: o que aconteceu? Eles não conseguiram decifrar isto. Deus não se faz escondido. É só a ciência obscura. Quando Jesus esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele estava na terra. Sim, haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões que não entenderão o que é a vinda do Senhor. Mas haverá aqueles a quem isto é enviado. Eles entenderão. Daniel profetizou: os sábios conhecerão seu Deus naquele dia e farão proezas. Nós compreendemos isto, a hora em que estamos vivendo. A ciência, ela tirou esta foto aqui no dia 28 de fevereiro de 1963, quando 7 anjos formaram a imagem da deidade suprema do Senhor Jesus Cristo, do estado do Arizona, na cidade de Tucson. Agora, a Bíblia diz, Zacarias 14:7, no tempo da tarde haverá luz. Veja bem, irmãos, que o Senhor Jesus, ele disse que assim como foi, Lucas 17:30, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, casavam-se e davam em casamento. Assim também será nos dias da manifestação do ministério do Filho do Homem. Agora, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Jesus disse que seria um quadro parecido. Foram 3 anjos desceram para Sodoma e Gomorra. O profeta disse que Deus, Elohim, soprou e levantou um corpo. E disse: Miguel, entra naquele corpo. Soprou de novo. Gabriel, entra naquele corpo. O profeta diz que Deus soprou um corpo e ele entrou no corpo. 3 anjos desceram para Sodoma e Gomorra. Elohim, Miguel e Gabriel. 3 anjos se encontraram com Abraão. Quando os 3 anjos se encontraram com Abraão, Abraão disse: meu Senhor. E este anjo Elohim ficou com Abraão aproximadamente 60 dias. Por quê? Quando o Elohim, ele disse para Abraão assim, Sodoma e Gomorra será destruída com fogo e enxofre. E lá na carta de Judas, antes do Apocalipse, diz que foi Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Presta atenção, porque é um culto especial. Pessoas do outro lado do planeta vão desfrutar através da internet. Aí vem na igreja, não perca a linha. 2 anjos desceram para Sodoma e Gomorra. Quando aqueles 2 anjos desceram para Sodoma e Gomorra, veja bem, lá desceu Billy Graham e Oral Roberts. Mas o profeta disse: veja o que aconteceu. Como aconteceu nos dias de Sodoma. Havia um grupo de pessoas que estavam esperando por um filho prometido. Nós cremos nisso. Esse era Abraão e seu grupo. E havia uma turma morna. E era a igreja de Ló. Irmãos, o profeta disse que em Sodoma e Gomorra tinha o evangelho gospel. Cada esquina tinha uma igreja trinitária, dualista, unicista, tradicional. Ló
meio apostatado, ainda assim crente, lá em Sodoma, 3 classes de pessoa. Agora, há sempre 3 classes, crentes manufaturados e incrédulos. Você encontra esse grupo ainda, estão aqui hoje. Você tem de se separar. Ora, ouça isto, veja onde nos encontramos, a posição que está profeticamente a igreja nesta noite. Irmão, nós estamos no fim. Eu vou ler aqui as mensagens aqui, sobre o terremoto de Sodoma e Los Angeles. Vamos chegar lá. Esta noite, agora cada um de nós sabe que o mundo está numa condição sodomita. Vejam, sodomia não é apenas o homem efeminado pecado, mas é a condição espiritual das igrejas. Observe, onde Israel está hoje, você vê a representação numérica do tempo em que estamos vivendo. Observe aqueles sinais, seus olhos estão abertos, veja aonde nós estamos. Agora o profeta disse, que evangelho é esse que as pessoas ouvem e continua cortando cabelo, continua usando calça, continua se pintando? Que evangelho é esse? Este é o evangelho do morno, manufaturado. E veja, irmão, todas as pessoas que se encontraram com a palavra Jesus Cristo, irmão, eles foram transformados. Mas veja, irmão, Billy Graham, o profeta disse, ele é o servo de Deus da hora. Irmãos, o Billy Graham escreveu num livro e disse assim, William Branham tem uma mensagem de profeta, mas ele não teve eleição para crer e receber a mensagem. Oral Roberts, que morreu em 2008, então ele é o mensageiro para os manufaturados, pentecostais. Mas o Oral Roberts foi e disse para o profeta, irmão Branham, você está dizendo que Deus enviou o senhor para pregar uma mensagem, nós cremos nisto. Verdadeiramente, a minha esposa, depois que o senhor orou, ficou a marca de uma mão nas costas dela. O profeta disse, pode colocar minha mão em cima, que é a marca da minha mão. Ele estava orando e ele colocou a mão pela fé e queimou o tumor que havia no pulmão, do tamanho de uma mão, da mulher do pregador Oral Roberts. Mas hoje, tanto Billy Graham como Oral Roberts, um é para pregar para a igreja sodomita e outro é para pregar para a igreja manufaturada. Eles esvaziam o pecador, mas não tem a palavra de Deus para encher o pecador. Mas o profeta disse, Oral Roberts, Billy Graham, ele é o servo de Deus da hora, para a igreja natural, que está em Sodoma. Lembre-se, lá em Sodoma havia uma igreja espiritual. Irmãos, esse mundo aqui vai ser queimado. Você tem responsabilidade de sair daqui nesta noite diante de Deus. Um pregador, irmão, que ele é pregador, que ele é homem sincero com Deus, ele chora, ele ouve as almas clamando. Nós não estamos interessados aqui em condição financeira de ninguém, dinheiro de ninguém. Mas uma coisa é certa, Deus me enviou para cuidar da tua alma. Porém, lembre-se, havia uma igreja espiritual que não estava naquele grupo denominacional. Um grupo chamado para fora. Eles receberam uma mensagem. Também receberam um mensageiro. Aleluia. Discernindo os pensamentos que havia no coração. Deus sempre prova a sua palavra. 3 coisas nesse culto ele acontece. Sabe o que acontece? Você passa a ter consciência, você passa a ter responsabilidade e Deus ele quer ver qual é a tua decisão. O mundo está a ponto de cair aos pedaços, como preguei. O mundo está caindo aos pedaços e o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olha os terremotos aqui na Califórnia. O profeta disse, eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará este lugar, Hollywood, Los Angeles,
e aqueles lugares sujos, o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo do fundo do mar. É tanto pecado que isto já é o limite. E eu creio que o irmão Branham é a boca de Deus para ela de Laodiceia. E ele diz que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará Los Angeles, Hollywood, a Califórnia. E o profeta diz que quando Los Angeles cair para dentro do mar, a terra ela vai cambalear igual um ébrio. Ó. Tua casa, o mar vai deslocar. Você sabe o que o Senhor diz sobre Los Angeles e estes lugares aqui? Recordem o que lhes disse cerca de 2 anos atrás, como aquele terremoto viria no Canadá, aqui em cima no Alasca, Hollywood e Los Angeles estão se escorregando para dentro do oceano. Califórnia, você está condenada. Não somente a Califórnia, mas você, mundo, você está condenado, igreja, a menos que você se acerte com Deus. Você está condenada, assim diz o Senhor. Hebreus 2 diz assim, como escaparemos nós, senão atentarmos para uma tão grande salvação que começou sendo anunciada pelo Senhor. Nós estamos falando aqui do juízo que vai vir, que a terra vai pegar fogo, mas tem um escape, irmão. Veja bem, ó. Quando Deus foi destruir com Sodoma e Gomorra, o que era de Deus dentro de Sodoma e Gomorra, Deus tirou. Esta pequena igreja, ela está aguentando o juízo vindouro. Eu faz 34 anos que eu creio na mensagem, e faz mais de 25 anos que eu prego a mensagem do profeta de Deus. Irmãos, veja bem, ó, na mensagem Restauração à Árvore Noiva, o profeta disse assim, ó, quando as duas superpotências conclamarem um desarmamento sobre a Guerra Fria em 89, eu acompanhei isso ao vivo e a cores. Vejam, ó, entrou um homem dentro do maior arsenal nuclear na Rússia, e era só apertar um botão assim, ó, as bombas começariam a disparar. Sabe por que ele não apertou o botão? Porque tem gente aqui que ainda não toma ceia, tem gente aqui que não é batizada, sabia disso? Deus aguentou o juízo. O profeta disse, há um fio estendido do trono da graça nesta noite, e é chamado fio da vida. Espero que ele seja puxado por cada pecador nesta noite. Você diz, irmão Branham, você disse que estava ficando velho. E eu penso que esta é a razão porque você está pregando para assustar as pessoas. E ele disse, não, irmã, quando eu era somente um garoto, eu também cria nisto. Tenho dado minha vida por isto, e há somente um pesar que eu tenho, é de não ter mais uma vida para dar por isto. Se eu tivesse 10.000 vidas, eu gostaria de aplicá-las todas nisto para trabalhar para Ele. Então o profeta diz que há um fio da vida, irmão, tem um lugar que tem vida. Vejam, Deus nunca ficou sem a sua testemunha na terra. Agora o profeta disse, eu creio que se eu pudesse pregar, eu não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus. Então eu creio que eu teria autoridade, através de Jesus Cristo, para romper o poder de qualquer demônio que existe nas vossas vidas. Na mensagem Como o Anjo Veio a Mim, parágrafo 151, eu aconselho você a ler esta mensagem. Quando o anjo veio ao profeta, irmãos, o profeta saiu para a cabana de caça, porque ele não entendia o ministério de visões que ele tinha. Ele teve mais de 200.000 visões. E quando ele estava ali, orando, na madrugada, no dia 6 de junho, às 4:30 da manhã, com as mãos levantadas desse jeito, ele ouviu uma voz, ele ouviu um barulho, como o sonido de uma trombeta. E aquele sonido vinha.
na mata. E ele pensou, são caçadores que estão vindo. E quando ele viu uma luz como o sol, se aproximou da cabana de caça. E quando ela se aproximou, então, aquela luz, e ela passou pela parede, e é esta luz aqui, ó. E de dentro daquela luz, saiu um homem, 90 quilos, com as mãos assim, ó. O irmão Brana estava assim, ó. E quando ele olhou de dentro daquela luz, aquela voz disse, não temas. O teu nascimento peculiar e mal entendido, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso, que é para dizer para você que você vai ser ministrado um dom de cura. E você irá pelo mundo, e você orará por príncipes, reis e monarcas. E o profeta disse que quando ouviu a voz, aquela voz falava com ele desde os 7 anos de idade. Então ele viu o anjo pela primeira vez em figura humana. Mas o anjo disse, se tu for sincero, adjetivo que é necessário no ministério, se tu for sincero, o câncer não parará diante da tua oração. E ele disse, eu não tenho educação e não tenho dinheiro. O anjo disse, tu vai orar por reis, príncipes e monarcas. E isso aconteceu. O Papa polonês, Karol Wojtyla, ele deu 7 voltas em volta do mundo. O profeta irmão Brana, ele deu 7 voltas em volta do mundo, semeando a palavra de Deus. Mas o anjo disse, se tu for sincero, nada parará diante da tua oração. E esse dom que está sendo ministrado, haverá 3 etapas no teu ministério. Haverá uma comissão. O anjo disse para ele, estarei contigo. 1944, então, havia manifestação do anjo sobrenatural. E ali, então, tinha vindicação. E na sua terceira etapa do seu ministério, então, quando foi no dia 28 de fevereiro de 1963, então foi dado, irmão, a abertura dos 7 selos, que foi a manifestação da palavra. Quando Adão pecou no jardim do Éden, Deus levantou o jardim, Deus puniu a serpente, Deus puniu a mulher, ele também recolheu o livro da vida. E quando o profeta se encontrou então com uma pirâmide de anjos, veja bem que ali ele recebeu então o livro dos 7 selos. E quando ele recebeu o livro dos 7 selos, então o profeta disse que os 7 selos é o livro da redenção. Os 7 selos é o livro que Adão perdeu no jardim do Éden. Mas todas as profecias apontavam para quê? Movimento pentecostal, o dia que nós estamos vivendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:5, havendo línguas cessarão, profecias serão aniquiladas, porque aquilo que é perfeito em parte será aniquilado. Mas o apóstolo Paulo disse que Deus falou para ele que mostraria um caminho mais excelente, mais perfeito. E nesta era, o profeta disse então que veio o que é perfeito, a totalidade da palavra. Em Lucas 18:8, a profecia diz, porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier. Qual era a fé que nós tínhamos na terra, irmãos? Nós tínhamos a fé pentecostal. 5, Jesus. Mas dentro do livro de Apocalipse havia os 5 setes de Deus. Veja bem, a graça ela tinha que caminhar para a perfeição. Por quê? Os pentecostais chegaram ao ponto de apresentar a Jesus a graça, 5 letras, mas os 5 é o número da graça, e o 7 é o número da perfeição. Lá dentro do livro de Apocalipse, então, estavam selados os 7 selos. Estavam selados os 7 espíritos que estavam diante de Deus. Estavam selados os 7 mensageiros, estavam selados as 7 trombetas e as 7 eras da igreja. Na mensagem, o rapto, as 7 eras da igreja aqui, esse banner, está datado com os nomes dos mensageiros e com as datas
Veja bem, ó. Quando o profeta recebeu aquele gráfico ali em visão, irmãos. Ele recebeu em visão, então ele escreveu lá na montanha, conforme ele tinha recebido em visão. As 7 eras da igreja. Ele tinha feito, e ele começou a escrever no quadro, assim, ó. Quando ele começou a escrever no quadro, na presença de 350 pessoas, uma mão, esta mão aqui, ó, que está na forma da mão do anjo do Senhor, ela entrou no tabernáculo e fez aquele desenho lá e colocou aquelas datas lá. O profeta disse: ninguém até o presente momento sabe. Agora nós sabemos a data e o nome dos mensageiros. Mombrana diz que Santo Agostinho, ele não entrou como mensageiro da era porque ele assinou o Tratado de Latrão para matar os crentes. Mas quando chegou na era de Laodiceia, então, o irmão Brana escreveu Elias, 1909, que foi o ano que ele nasceu, e foi o ministério que Deus deu para ele, que é a 4ª manifestação do profeta Elias. Quando o anjo passou, então, com a coluna de fogo, o anjo colocou Brana, 1906, Laodiceia. O profeta disse nas eras da igreja que a última era é menor que a primeira. Nós estamos com 110 anos na última era. A primeira era durou 117. Olha bem, irmãos, a coisa está se fechando. Esta é a mensagem sobrenatural de Deus. Amém? Agora, no Salmo 29, no verso 2, diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então veja bem, para as pessoas que visitam pela primeira vez, a ordem da igreja foi dada pelo anjo. E o profeta falou da ordem da igreja. Ele falou o seguinte: se o pastor tiver liberdade de pregar aquilo que está vindo no meu coração, e se a música for santa, porque tem lugar aí que a música é de Satanás, não é de Deus não. Se a música for sacra, e se o louvor, a letra e a melodia for santa, o profeta diz que Deus, ele se alimenta, ó, come. Louvor. Mombrana falou isso. O profeta diz que Deus ouve as nossas orações. E em contrapartida, Deus está nos alimentando nesta noite com a sua palavra. Amém? Agora, irmãos e irmãos, Deus tem responsabilidade com a sua palavra, não é com nenhuma placa de igreja. Marcos 7,7 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. João 4, 23 e 24 diz: Jesus disse para a mulher samaritana: vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque nós temos um profeta, temos o anjo ministrador. Jesus disse: a salvação vem dos judeus, mas mulher, a hora vem, e agora é tempo, que não mais neste monte vós adorareis o Pai, não mais no templo de Salomão, mas lá em Criciúma, no tabernáculo da fé. Porque o Espírito Santo procura a tais que assim o adorem. Sabia que ele está procurando toda oração? Agora o profeta disse: Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito pelo qual os criou. Ele não fez a você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisto, de ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem acertado o alvo. E se você não tem acertado o alvo quanto à fé em Deus e quanto a ser um cristão, Deus nos pôs nesta terra para ser um cristão. E se você está um pouco retirado, então volte e ajuste a tua vida com Deus.
profeta definiu: pecado é errar o alvo. Agora nós dizemos pecado. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22 e no verso 29. E o profeta diz que o poder de Deus é a vida que está por trás da palavra. Jesus disse em Apocalipse 2 no verso 17: aquele que vencer, lhe concederei que coma do maná escondido. Você vai ver que você vai sair daqui, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a tua família, vai abençoar o teu casamento, Deus vai abençoar a tua respiração, o teu sangue, o teu ser, a tua alma, o teu espírito, porque você está ouvindo a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da junta, da medula, e ela penetra entre a divisão do espírito e da alma. Há poder vivificador na palavra de Deus nesta noite. Agora o profeta disse que pecado então é errar o alvo. Então Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus está no poder da palavra. Em Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Vejam, irmãos, hoje nós estamos vivendo na vida, no mundo do genérico. Tudo é genérico. Tudo é de segunda linha. Mas Deus tem eleitos de primeira linha, homens e mulheres de frente que crê em sua palavra e dão a vida por isto. Mas lá na denominação, eles estão pregando pecado, pecado é traição, pecado é ver televisão, pecado é um tipo de pecado, mas não é desse pecado que Deus está falando aqui nesta noite. Ele diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e nem incorra nas suas pragas. O profeta diz: nós chamamos de pecado. O que é pecado? Muitas vezes dizem beber, cometer adultério. Não. Esses são atributos do pecado. Isto é o que o pecado causa, mas na realidade pecado é incredulidade. Assim o pecado é chamado e dado a conhecer. Se você é um crente, você não faz estas coisas. Se você faz estas coisas, você é um incrédulo, e isto é escriturístico. O Senhor Jesus disse em Lucas 21 e 28 que o amor vai esfriar. Há somente um lugar que existe amor, irmão, não é no céu. É no meio dos eleitos. O amor de Deus, o amor ágape. Mas o Senhor Jesus disse: o amor esfriará. Por aumentar a iniquidade, o amor esfriará. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Está bem pertinho, irmãos, para nós chegar. O profeta disse: se você é um cristão, vocês devem ter uma relação pessoal com Deus, a fim de serem filhos de Deus. Vocês devem ter uma relação com Deus. Ele deve ser seu pai, a fim de que você seja um bom filho. E somente seus filhos e filhas são salvos. Não os membros de uma igreja, mas os filhos e filhas. A única coisa, uma coisa que produzirá aquilo, este é o novo nascimento. O novo nascimento é uma única coisa que produzirá relação com Deus. E isto é correto. Filhos e filhas de Deus. Você sabia que você mesmo é um pequeno criador? Você sabia disto? Você tem visto pessoas que você simplesmente gosta de estar perto. A pessoa tem que desconfiar, irmão, quando ela está enfadando na casa do irmão. Você não sabe por quê. Simplesmente aquele tipo amável de pessoa. Não tem você visto isto? Você gosta de estar com elas.
Elas criam aquela atmosfera através da vida que elas vivem. Você vai na casa do irmão, é tão bom, senta ali, né, irmão? É o reino. Todo mundo satisfeito, né? Não reclamando. Governo, ai, tem um governo, nosso governo é o Senhor Jesus Cristo. Você gosta de estar com elas. Elas criam aquela atmosfera através da vida que elas vivem. Da maneira que elas conversam, suas conversas. Então você tem visto aqueles, todas as vezes que eles querem falar a respeito de alguma coisa má, ou falar de alguém, lá vem eles. Eles irão criticar alguém. Ele está aqui agora de novo. Ele irá falar a respeito deste homem. Tudo que eles farão será contar piadas sujas. Tem gente que gosta de se arreganhar tudo, né? Não, irmão, isso aqui que é o espírito sujo. Está lá em 2 Coríntios 7. Se você vier no culto de santificação, você não tem mais prazer de rir, se arreganhar todo. Ou algo a respeito de mulheres. Você simplesmente odeia estar no meio deste tipo de gente. Eles criam parecendo serem pessoas muito boas, mas elas criam aquela atmosfera ruim. As coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas a respeito das quais você fala, criam uma atmosfera. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 19. Fale bem das pessoas que você se livra de demônios. Agora, o profeta disse: um homem que me chamou no seu leito quando estava morrendo. E ele disse: eu nunca servi ao Senhor. Muitas vezes tenho evitado de ir ao altar. Ele disse: irmão Brana, ore que Deus permita que minha filha, que ela está em casa agora, esteja separada das coisas que eu tenho feito. Que ela possa fazer algo, dar sua vida para o Senhor. E as coisas que você deveria ter feito, o irmão Brana disse, as coisas que você deveria ter feito e não fez, estão perdidas. Ah, mas no culto de domingo passado, você não veio e perdeu. Estar assentado ao lado de um homem e vê-lo lutar com demônios por 24 horas. E ele dizia que havia demônios de pé ao lado de sua cama e com correntes enroladas em seu pescoço. Por que aconteceu isso com esse homem? E ele dizia: irmão Brana, não permita que eles enrolem as correntes no meu pescoço. E ele gritando e sujeitando-lhe na cama, enrolando. Ele havia lançado Deus de um lado por demasiado tempo. Este homem era um homem rico. Ele tinha grandes estábulos cheios de feno, cheio de trigo, bons cavalos de corrida. Um ano atrás, ele amaldiçoou a Deus em sua cara. E esbofeteou sua esposa por vir ao tabernáculo. Sabe você o que sucedeu? Um raio feriu seus estábulos e matou seus cavalos, queimou o feno, e o homem morreu em uma classe de maldição, lutando por tirar os demônios de si. Na mensagem às almas que estão em prisão, parágrafo 299, o profeta disse: Deus, irmão, ele colocou uma corda de misericórdia. E eu disse: meu filho, minha filha, pode pecar. Mas tem um detalhe: esta corda ela estica, e quando acaba a misericórdia, então existe o terreno do juízo. Se você passar da linha da misericórdia, e se você cair no terreno do juízo, o profeta diz que você vai ouvir o evangelho. Vai ouvir o evangelho, mas você nunca mais vai ter o desejo de se acertar com Deus. Lá em Lucas 12:20 diz: louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Vejam, nós devemos para Deus. Primeira dívida que nós temos é obediência.
E nós devemos vir aonde Deus está derramando o Espírito Santo. Atos 8 diz assim, ó: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor Jesus Cristo é tudo para nós nesta noite. Agora, nós vivemos nos dias difíceis, irmãos. Veja bem que quando Jesus perguntou para Pedro e os demais apóstolos: que dizem os homens ser o filho do homem? Eles viram o morto ressuscitar, o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, o homem da mão mirrada em Cafarnaum. Jesus falou, a palavra estica a mão, e esticou. Pedro viu isso. Pedro é de Cafarnaum. Eles disseram, ó, os religiosos, escribas, saduceus, zelotes, essenos e fariseus estão dizendo que o Senhor é Elias. É Elias. Ou Jeremias. Outros dizem que é João Batista, que há poucos dias tinha sido degolado. Jesus disse, e vós que dizeis que eu sou? O Espírito de Deus derramado em Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O homem natural disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus entrou na cidade de Gadara, encontrou o endemoniado gadareno, comia resto de sepulcro, vivia no sepulcro, morava no sepulcro, e a polícia não conseguia algemar ele arrebentava as correntes. Quando Jesus desceu do barco, o gadareno gritou, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Viu o que o diabo falou, o demônio? Que Jesus era filho de Deus. Porque vieste nos atormentar antes do tempo. Veja bem que o diabo sabe que Deus deu um tempo para ele. E a Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para você, esse lugar. Essa noite você está aqui porque tem vida aqui, ó. Tem socorro, tem o sangue de Jesus. Tem a promessa de Deus. Mas quando os religiosos viram Jesus, eles viram Jesus expulsando o demônio. Sabe o que os religiosos disseram? Ele expulsa o demônio pelo príncipe dos Beelzebu. Jesus disse, se Satanás expulsar Satanás, o seu reino está dividido. Veja bem, ó, Jesus discerniu aquele pensamento, eles não falaram nada. Estavam pensando aquilo ali. E veja bem, ali estava a palavra feita carne. O homem disse que ele era o filho de Deus. Os demônios disseram que ele era o filho de Deus. O religioso disse que ele era o próprio diabo, que é o que eles dizem que é esse ministério. Não. Que tem um poder da coluna de fogo. Veja bem, ó, esta mensagem, ela é a mensagem da última hora. Quando o profeta, o irmão Brana, pregava na cidade de Shreveport, havia um missionário brasileiro que trouxe a mensagem para o Brasil. Veja bem, eu tenho 51 anos, irmão. E este homem, que eu conheci o filho dele, e veja bem, ele forçou o profeta, esse irmão Brana, o senhor tem que ir no Brasil. E o irmão Brana disse que ele ia vir visitar o Brasil, irmãos. O filho dele disse isso para mim. Que a próxima visita do profeta seria no Brasil. Mas ele forçou tanto que ele queria que o profeta viesse no Brasil para conhecer o Brasil. Que quando o profeta foi chegar no púlpito, o Espírito Santo tomou uma pessoa no auditório e disse assim, ó, assim diz o Senhor ao servo do Brasil. E aí falou que a mensagem entraria pelo rádio, e esta mensagem percorreria 7 nações através desse ministério. E quando a pessoa terminou de dar a profecia, o profeta, o irmão Brana disse, isto é o assim diz o Senhor para o servo do Brasil, que não era o americano que estava pregando aqui no Brasil. Veja bem, ó, fique sabendo nesta noite, talvez a pessoa não saiba o que é isso, nunca ouviu isso, mas eu
neste lugar aqui, ó, eu estou comissionado com assim diz o Senhor. A carta do encontro está aqui, nós vamos estar viajando na semana que vem para ali. Mas veja, ó, assim diz o Senhor. Veja bem, irmãos, ó, nós começamos isso aqui, ó, isso aqui era uma casinha velhinha. Passamos muito trabalho, dificuldade, perseguição de todos os tipos aqui, ó. De tudo quanto foi coisa aqui, ó, das coisas mais baixas, mas tem gente no fundo da cadeia, tem gente no cemitério e no inferno. Nós não proferimos isso aí como vindicação do nosso ministério, não. Não, só vão trabalhar, irmãos. Trabalhar, ganhar alma. Temos o programa de rádio, vai para 4 anos. Temos amor pela mensagem, amor pelo profeta, amor pelas almas dos irmãos. Cuidar das pessoas, amar o profeta. Essas pessoas não são feitas de pó de serra. O profeta disse: o que isto faz aos nossos corpos mortais? Isto muda a nossa opinião. Muda a nossa noção. Isto coloca as nossas afeições em coisas que são de cima. Fumar, beber, jogar, pecar, as coisas que você costumava fazer estão mortas. Não tem mais efeito. Não tem mais desejo. Veja bem, ó, não é que eu estou lutando para ser um cristão e eu boto um pouco de ovelha aqui e me tapo lá e me escondo aqui, não. Você tem domínio próprio, irmão, fruto do Espírito. João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Filhos da serpente, arrependei-vos, pois, e produzi frutos dignos de arrependimento. Fruto. Há um poder. Veja bem, ó, aquela mulher que ela está grávida, ela não entende nada de gravidez. Ela não entende nada de como é que foi cruzado cromossomos. Como é que foi cruzado ali a criança, como é que veio, como é que ela foi ficar grávida. Mas tem uma lei. Existe uma lei no corpo da mulher que está sendo concebido. E veja bem, ó, e ela vai ouvindo a palavra, e o salmista disse no Salmo 67, e ela vai ouvindo a palavra, e ela vai ficando grávida do Filho de Deus. Veja bem, ó, o batismo do Espírito Santo da noiva é silêncio. Veja bem, ó, a noiva, ela é uma mulher, ela está grávida, porque ela está ouvindo a palavra, e o Espírito Santo tem engravidado ela para dar luz ao Filho de Deus. Hebreus 11:40 diz: eles que estão na sepultura durante as 7 eras da igreja, inclusive o profeta, sem esta fé ser aperfeiçoada, eles não serão retirados da sepultura. A voz de arcanjo tem que vir na cabeça que esta noiva. Isto muda a nossa opinião, muda a nossa noção. Isto coloca nossas afeições em coisas que são de cima. Fumar, beber, jogar, roubar, as coisas que você costumava fazer estão mortas, estão sob você, e você está vivificado neste poder vivificador. Veja bem, ó, o poder vivificador, veja bem, ó, poder vivificador não é dom. O profeta disse na mensagem Perguntas e Respostas número 2. O diabo, ele personifica até o dom da cura divina. A pessoa pode pensar que está curada e o espírito da enfermidade partir para o outro lado. Mas o poder de vivificador, ele somente vivifica uma coisa, irmão. Ele te dá o espírito de obediência para você obedecer toda a palavra. Na mensagem, o sinal, parágrafo 116, o profeta diz que a obediência em toda a palavra te dá direito ao Espírito Santo. Amém? Agora ele disse: você está vivificado neste poder vivificador. O que é o poder vivificador, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Filipenses 2:9 diz assim, ó:
havendo riscado a cédula que era contra nós. Não tem os teus pecados, os meus pecados? Quando Jesus foi no Calvário, sabe o que ele fez? Riscou. Se você crê pela fé nesta noite. Aleluia! O evangelho que nós pregamos é o evangelho que produz arrependimento, produz Cristo, produz a palavra, produz vida eterna. Atos 13:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham, pela presença do Senhor, os tempos de refrigério em vossas almas. Promessa, irmãos. Se você ser perdoado dos teus pecados, que gozo maior que você pode ter, irmão, ser perdoado dos teus pecados. E veja bem, olha o que Deus está falando contigo. No Salmo 32, Davi disse: bem-aventurado é o homem e a mulher cujo Deus não imputa pecados. Quando o apóstolo Paulo, Atos 7,60, ele apedrejou Estevão. Veja bem, Paulo era escolhido para ser um profeta. Está lá no livro de Isaías 46, a sua profecia. Está lá em Atos 3,47, a sua profecia. Paulo apedrejou Estevão. Quando ele apedrejou Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, sabe o que disse? Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Havia uma intercessão. Bem-aventurado o homem cujo Deus não imputa pecado. Sabe por quê? Porque você entrou debaixo do sangue. Você entrou na cidade de refúgio. Você está sob a proteção sacerdotal. E o apóstolo Tiago escreveu em Tiago 5,14, que é o estatuto da cura divina. Ele disse: aquele que convencer um pecador do seu mau caminho, apagará uma multidão de pecados. É para mim isso aí. Amém? Agora veja bem, cada palavra que Deus prometeu, Ele disse: você está vivificado neste poder vivificador. Jesus disse, não foi outro homem, irmão: eu sou fanático por Jesus Cristo. Eu dei a minha vida por Ele. Eu tenho vontade de botar uma placa, sair na avenida, gritando com uma corneta: arrependam, vocês perecerão. Sair com cartaz grande na mão, mostrar para eles que Jesus Cristo tem poder de ressuscitar, de perdoar os pecados, de transformar a vida, de curar os enfermos, de salvar o perdido. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que comer da minha carne. Comer, irmão, pão asmo, é uma promessa. E aquele que beber do meu sangue. Verdadeiramente a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não pode ter, se não comer, não pode ter vida em si mesmo. Tem gente bem melhor que eu para ser escolhido. Mas Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E quando você tem revelação disso na mensagem, as chaves para a porta, parágrafo 100, o profeta disse assim, e nós não temos que responder nada para ninguém, irmãos, nós temos com Deus. Quando você entra na fila da ceia, e você vem em consciência, em memória ao Calvário, os teus pecados são perdoado. Amém? Agora disse: e você está vivificado neste poder vivificador. Isto traz o seu corpo para a condição do rapto. É forte, irmãos. Amém? Isto traz o teu corpo já para a condição do rapto. É pouco isso aqui, irmãos. O Espírito Santo hoje está procurando corações honestos, que crerão na mensagem. Tudo que foi prometido na Bíblia é para o crente. E quando você aceita isto em sua
plenitude. Então Deus sabe que você fará isto. Ele te dá o abstrato daquilo. Então cada promessa que é feita está em sua possessão. O Espírito Santo tem que vivificar aquilo para você obedecer. Mas eu tenho medo de dizimar. Não temas, pequeno rebanho. Tenho medo de ofertar, tenho medo de congregar. Não temas, pequeno rebanho. Deus é dono do ouro, da prata, Deus é dono de tudo, irmão. Então, cada promessa que é feita está em sua possessão. O Espírito Santo tem que vivificar aquilo para você. Puxa, que tipo de pessoa nós devemos ser. Quão maravilhoso é ver o grande Espírito Santo de Deus aqui fazer aquele poder vivificador viver em você. Terminamos aqui. Senhor, onde é que está o céu? Deus, esqueceu de nós, Deus. Esta é a ressurreição. Estamos agora na ressurreição. Estamos assentados com Ele na ressurreição. Mas somente aqueles que têm vida. Não aqueles que não têm vida. Eles não sabem disto. Eles nunca saberão disto. Eles seguirão bem em frente, pensando que estão recebendo o Espírito Santo, sendo salvos. E o rapto terá acontecido e acabado. E ele disse, Elias já veio e eles não o conheceram. Deus te abençoe.